O Vitória tem mais chance de permanecer na Série A do que cair. Isso, verdade. Isso é uma coisa que é verdade. Jefferson, como é que tu tira isso em conclusão? Simplesmente dados, estatísticas comprovam isso. E esses 3 pontos que o Vitória conseguiu contra o Juventude e mais os 3 que o Vitória conseguiu contra o Atlético Goianiense o credenciou aí para um hall, uma prateleira dos times que não estão simplesmente vegetando no campeonato, esperando 2025, né, para acontecer, ou já estão planejando 2025, como eu acredito que já esteja já o presidente do Atlético Goianiense. Então, assim, o Vitória hoje, ele se colocou numa condição que o Vitória, ele venceu times da parte de cima, e quando eu falo times da parte de cima, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, deram umas tropeçadas legal e achatou esse bloco. Nesse vídeo a gente vai ver aqui jornalistas do NE45, onde eles falam sobre a situação, né? Repercutem, analisam a situação do Campeonato Brasileiro, justamente da parte de baixo ali. Inclusive, eu quero convidar vocês depois que assistir esse vídeo, ir lá no canal deles, se inscrever, deixar o like, entendeu? E deixa o like aqui também nesse vídeo, compartilha para o máximo do torcedor, a rapaziada que não conhece o canal Nordeste no Topo, para passar a conhecer, passar a acompanhar. Tô rouco, já disse a vocês, fui jogar bola na segunda-feira, tomei muita água gelada e gritei muito, além de ver o Sport também ontem ganhando. Vamos lá, deixa o like, vamos embora pro vídeo, ver o que o Fred Figueroa, o Cássio, que sou fã demais deles. Nesse momento, a parte de baixo. Thiago Minhoca muito falam sobre a diferença ali entre as equipes. Impressionante. Tem espião do GE também, mas a gente fala daqui a pouco. Pode trazer logo, cara, esse espião do GE aí de baixo. Vamos logo. Então. Quem é esse espião? É João, é? Não. Bruno e mais um. Acho que eu não sei exatamente a pronúncia. É o espião estatístico do Globo Esporte. É da A e da B esse cara. Não deixa João na B, não, pelo amor de Deus. Ele faz uma conta aqui que eu gosto, para não confundir. A chance, nesse caso, é para permanecer, certo? O percentual que eu vou falar não é o risco de queda. Na verdade, é a chance, que também não é risco, né? No caso, é chance de permanência. Quanto maior o percentual, nesse caso, melhor. Porque geralmente a gente bota... tem 99 de cair. Nesse caso, é de ficar. Dos 8 times que ele citou como candidatos ao rebaixamento, quem tem a melhor chance de ficar no momento é o Red Bull Bragantino, com 86,22%. Depois vem o Juventude, com 74,42%. Depois o Corinthians, com 64,08%. O Criciúma tem 59,02%. O Vitória, já gostei, viu? Porque o Vitória está ali fora do Z4, mas ao mesmo tempo... Mas a chance do Vitória de não cair já é maior do que de cair. Isso é muito importante. No caso, 55,93%. Fluminense, agora vem o lado ruim. Vamos lá. Fluminense, 54,44%. Ou seja, só os últimos 2 colocados, Cuiabá e Atlético Goianiense, Cuiabá com 20,75% e Atlético Goianiense com 1,69%, tem mais chance de cair do que de ficar. O que significa que está muito embolado. Tirando os últimos 2 colocados, não tem nenhum time que tenha... Esse tem mais cara de rebaixado do que outra coisa. Todo mundo, na verdade, tem mais chance de escapar. É muito louco isso. Interessante isso, viu? Vamos lá. Isso só acontece porque 2 vagas, por essa conta, 2 vagas já foram, né? Assim, caixão em vela preta já. Minhoca, a gente está pensando em quantos pontos? Vamos lá, aqui. O FMG... Aliás, o FMG eu vi também aqui, só 2 equipes estão... E aí, no caso, é o contrário do que o Cássio falou, né? Quem tem mais chances de ser rebaixado. O Atlético Goianiense está com 98,9%. Já foi. E o Cuiabá, 82,5%. E aí o Corinthians, que é o terceiro, 47,4%. Por pontuação, rebaixamento, nesse exato momento, vamos ver aqui o que é que está batendo 95%. 94,8%. 39 pontos está colocando com essas... não, peraí, calma. Falei errado. 39 pontos é 95% de chance de ser rebaixado. Então tem que ser o contrário, né? Tem que bater ali perto de 5% de chance de permanência. 44 pontos. Tá dando alto, 8, né? 8,7. 8,7 chance de
de cair, né? Vamos lá, tá? Para mim, o grande problema do Vitória é o que bate na porta agora. Esses 2 jogos fora de casa contra Inter e Atlético Mineiro. São 2 jogos muito duros Verdade. e que podem tirar podem recolocar o Vitória numa situação muito difícil no campeonato para depois os confrontos diretos, né, contra Red Bull Bragantino e Fluminense. Agora, o Vitória pega o Fluminense e o Corinthians no Barradão, né? Jogos que tendem a ser de peso gigantesco, né? É. Arthur, mudou o sentimento, o futebol. Eu vi o jogo do Vitória, boa parte do jogo do Vitória, né, nessa rodada. E acho que é cíclico. Eu não saí do jogo contra o Juventude com a sensação de a chave virou, não, tá? Eu saí com a sensação de já vi esse filme antes. E repito, eu acho que o Vitória está fazendo um campeonato brasileiro muito digno. Muito lutado, muito combativo. Mas o teto é muito de time que dificilmente escapa do rebaixamento. O teto é muito curto do Vitória, tá? E o fator juventude, eu venho destacando isso há muito tempo. Por isso essa vitória foi tão importante, né? Porque deixa o Juventude, de alguma forma, ao alcance, sem poder ter uma curva negativa como o Criciúma passou a ter. Me preocupa, né? Você ter 4 pontos aí para o Juventude, é um time que está sendo mais estável. Como é que você avalia esse momento? Eu ainda sou muito, apesar de considerar uma campanha digna, brava, mas eu ainda considero o Vitória um candidato. Assim, eu ainda coloco nos meus 4 que caem. Eu ainda não mudei essa minha projeção, sendo muito sincero. Eu acho que essa avaliação está correta, tá, Fred? Assim, o Vitória, a última vez que eu tinha até participado do Raio X foi quando o Vitória tinha perdido do Vasco. E eu me lembro que eu tinha dito assim que o Vitória tinha que vencer Atlético Goianiense e Juventude para voltar ao cenário de briga contra a queda, porque se ele não conseguisse essas 2 vitórias, ele ficaria num cenário bem mais próximo ao Cuiabá do que a qualquer outras equipes aqui que estão brigando para não cair, né? Com Exatamente. essas 2 vitórias, para mim o que o Vitória conseguiu sacramentar é ele vai brigar. Ele De vai novo, disputar o segue campeonato. seu campeonato, né? Por isso que eu Sim, digo que é sim. muito digno e muito bravo o campeonato. Exatamente, ele segue no campeonato. Agora, ele ainda é um dos favoritos à queda. O cenário ainda é muito adverso. Você tem um Vitória que está fora da zona, mas que quem está dentro da zona, logo próximo ali a ele, é Corinthians e Fluminense, que o Fluminense ainda tem um jogo a menos, e são 2 equipes que, nem estou falando só da questão da camisa, da força de elenco, estão vivendo uma recuperação. Né? O Fluminense já faz um tempo que vive uma recuperação, era a equipe que estava completamente afundada, está mostrando sua força aí na Libertadores, por exemplo, e o Corinthians que está mostrando sua força nas competições que está disputando, basicamente todas, né? Passou na Copa do Brasil, passou na Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro vem se recuperando, beleza que enfrentou o Atlético Goianiense, mas conseguiu também uma vitória importante, então é difícil você considerar esses 2 times como partes ali de realmente essa disputa até o final. É improvável até que eles acabem caindo, né? Então por isso que é tão complicado. Eu acho que o que é bom pro Vitória é o Criciúma, que parecia estar num degrau parecido com o Juventude, Já me caiu. parece hoje um time que está muito na realidade do Vitória mesmo, assim. Hoje, por exemplo, ele vive um cenário de crise até maior do que o Vitória. Pode ter sido um recorte de tabela, mas vive uma perda ali de confiança bem significativa. Então, eu acho que, em resumo, é isso. O Vitória está na briga, está na disputa, mas segue sendo um cenário muito complicado. O que pode mudar essa chave? Se ele consegue uma vitória fora de casa numa dessas 2 partidas. Aí eu acho que seria algo que realmente mudaria um pouco a perspectiva. Análise perfeita, viu? Análise perfeita. Arthur, um abraço, meu irmão. Que análise. A análise. Por isso que eu aconselho que vocês escutem o podcast, assistam. Porque são pessoas que fazem o podcast NE45, é Nordeste
entendeu? E assim, fazem o trabalho deles, eu acho que fazem, né? Eles fazem o trabalho deles muito certo, justo, sem puxar muito, sem puxar pra lá. Não tenta enganar o torcedor, isso que é interessante, entendeu? Tem até o site deles, NE45, se você não... É que nem um GE, mas cobre só os clubes do Nordeste. Interessante demais. Eu acredito que o Vitória seja um time que vai brigar até o final pela permanência, vai. O Vitória vai pra Sul-Americana. Se ele vence, porra, ou o Fluminense, ou o Atlético Mineiro, ou o Internacional fora agora, e vence os dois confrontos diretos dentro, por que não sonhar? Né? Não tem uma distância gigantesca pra Sula. Mas o foco hoje, meu irmão, é a permanência e olha lá. Deixa a opinião de vocês aí, se inscreva no canal e tamo junto.